Para a frustração do torcedor do Flamengo, o sonhado tetracampeonato não veio. Tínhamos esperança aí numa virada que seria histórica, heróica, enfim, que seria um momento ímpar do nosso clube, mas infelizmente, apesar de ter feito 1-0 quando o jogo estava disputado, estava lá e cá, o Flamengo em nenhum momento conseguiu exercer uma pressão dominante sobre o Fluminense. O adversário, mesmo após ter levado o primeiro gol do Gabigol, se manteve organizado, se manteve postado com a sua proposta de jogo e dela não saiu em momento algum. Conseguiram o empate no finalzinho, num lance, uma bola meio vadia na área, que acabou ficando mal, bateu no Felipe Luiz e entrou, mas o Fluminense estava lá tentando fazer o gol e conseguiu empatar, o que deu uma vantagem enorme, né, para o time no segundo tempo, que obrigava o Flamengo a fazer 3 gols para ser campeão e 2 pré-pênalti. Ainda tiveram um pênalti bem marcado, né, um pênalti no Felipe Luiz, que o Hugo defendeu. Achei que foi um pênalti também no Pedro, um pouco antes. E antes do gol do lance que originou o gol do Fluminense, houve uma falta claríssima do Gabigol, que seria o segundo amarelo e a expulsão do David Braz, além da oportunidade de gol perdida. Mas eu acho que a gente não tem que ficar reclamando de arbitragem. Isso é coisa de Botafogo, isso é coisa de time pequeno, né? De reclamar que o árbitro foi isso, foi aquilo. Não tem complô, não tem nada. O árbitro erra e acerta, normalmente, como qualquer um de nós, em qualquer profissão. Eu acho que a questão aí ao Flamengo maior lógico, né? Tá todo mundo chateado pela perda do título, né? Os torcedores que diziam que o estadual não valia nada do Flamengo, agora passa a valer quando perde. O torcedor adversário que não valia nada quando o Flamengo ganha, agora passou a valer porque o Flamengo perdeu. O estadual vale sim. Não vale tanto quanto um brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores. Mas vale o peso que ele tem dentro do contexto, né, do futebol. Então é claro que a perda do título chateia o torcedor do Flamengo, o torcedor do Fluminense tem mais que comemorar e vibrar. Para o universo deles é uma conquista histórica, né, principalmente por ter ganhado do Flamengo. Então eles têm que comemorar isso aí mesmo bastante, é o que vão fazer, né? E vão chegar na Taça Sul-Americana com moral, como um dos candidatos ao título, né? Ver se finalmente conseguem o título internacional, porque a Libertadores foram eliminados, mas na Sul-Americana o time deles tem condição de ganhar. A verdade é que o Fluminense foi melhor na Taça Guanabara, em termos de resultado pelo menos, se não desempenho é resultado, e nos 2 jogos finais o Fluminense mereceu, né? Se não mereceu ganhar os 2, mereceu no mínimo ganhar um, empatar outro, enfim. Foi um campeonato com merecimento, não tem nada que discutir, que chorar, que apelar, nada disso. O Flamengo tem o seguinte: terça-feira começa a competição mais importante do ano, Taça Libertadores. Então é nessa que o Flamengo tem que estar focado. O Carioca já passou, né, com derrota, mas ainda que fosse com vitória, terça-feira começa o ano de verdade, né, com a disputa da Libertadores, a competição, repito, mais importante do continente, mais importante para todos nós, torcedores do Flamengo. Agora, qual será a atitude da diretoria? Como o Flamengo vai se portar agora? A gente que pede demissão do Paulo Souza, aí demitiríamos aí o 4º técnico, né? Foi o Domenech, o Rogério Ceni, o Renato Gaúcho e o Paulo Souza, porque os jogadores não entendem, não se adaptam, não se adequam. São jogadores profissionais, estamos falando. Não é um time de pelada que o jogador a vida inteira jogou de goleiro e vai jogar de centroavante, né? O Marinho foi escalado na esquerda na rodada passada, no jogo passado, e aconteceu uma grita como se ele fosse um jogador incompetente. Absurdo seria se ele fosse escalado como lateral direito, sendo canhoto. O Everton Ribeiro é canhoto, não pode jogar pela esquerda, não consegue jogar. O que é isso? São profissionais, são jogadores que têm talento para jogar num time da grandeza do Flamengo e que vieram de outros times grandes. Não surgiram num time pequeno agora, não se adaptou. Não, quem não pode se adaptar é o Gabigol de zagueiro ou o Gustavo Henrique de centroavante. O resto, o atacante pode jogar de um lado ou do outro, né? Pode render mais um lado que o outro. Mas erros técnicos consecutivos, que ele atribui isso ao técnico escalar numa posição um pouco diferente, eles jogam parados de um lado, isso tudo são questões a serem repensadas, né? É claro, é evidente que o trabalho do Paulo Souza não está agradando. É claro que há erros flagrantes, né? Escalações talvez equivocadas, porque o Thiago Maia não entra, porque o Marinho não entrou hoje, do lado na direita, por exemplo. Mas enfim, são escolhas que o treinador tem que fazer diante do material humano que ele tem. O que cabe avaliar é o que e por que não está rendendo bem. Tem panela no clube?
E se tiver, vai mandar todo mundo embora agora na véspera da Libertadores, isso tinha que ter sido feito antes, não agora. Né? O treinador tem carta branca para apontar, para dizer, olha, esse é desagregador, ou está fomentando um boicote ao trabalho, boicotou o trabalho dos outros treinadores também, porque a gente sempre escuta falar que o Domi era muito simpático, muito bonachão, não serviu. O Rogério Ceni, os treinos eram maravilhosos, sempre diferentes, os jogadores estavam encantados com o trabalho dele, mas estavam insatisfeitos, o ambiente estava ruim, perdeu o vestiário, essa palavra tão misteriosa que existe agora, e a partir daí foi demitido. Aí veio o Renato, pelo contrário, o boa praça, o amigão, o churrasco, o time desandou a dar goleada, tudo estava perfeito. De uma hora para outra descobriu que o time não tinha tática. Não tinha tática. Era o Michael que salvava o Renato. Na final da Libertadores, o Michael foi banco, por quê? Porque só se falava em Jorge Jesus, em Mister, então colocou-se o time que ganhou a Libertadores com as alterações, né? Sem o Rafinha, sem o Pablo Mari, sem o Gerson. Então o time também não funcionou, né? Aliás, o Flamengo fez uma boa partida na Libertadores, mas melhorou quando o Michael entrou. Michael, que um pouco antes do Renato, também era execrado. O Rogério Ceni era tido como inventor porque botou o Arão na zaga. Exemplo, o Paulo Sousa fez hoje. E o Arão, na verdade, na zaga, era melhor do que no meio de campo, porque ele parece um distraído. Então, todo treinador deixa um pouco do seu trabalho, ou mais ou menos, mas acaba sendo triturado pela máquina Flamengo. É a torcida, a diretoria, são os jogadores. Não é porque o time perdeu um título, não. Perder pro Fluminense faz parte da rotina como gado Fluminense. O Flamengo venceu 12 decisões seguidas de estadual. 12. Perdeu pro Fluminense um gol de barriga do Renato, em 85. De lá para cá disputou 12 decisões e ganhou as 12. Hoje foi a 13ª, perdeu. Então o Flamengo é um vencedor de estaduais, o maior vencedor de estaduais. O Flamengo nos últimos anos ganhou Libertadores, ganhou 2 brasileiros, parou de ganhar, passou a acumular vices. Ganhou 2 Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana. Mas os vices têm incomodado, porque o Flamengo sempre foi o time que na final crescia, e isso não está acontecendo. Os jogadores estão sem motivação, que o Flamengo deveria ter tido preponderância física sobre o Fluminense nos 2 jogos. Veio um período maior de descanso e treinamento, quando o nosso adversário enfrentou uma dura rotina. O Fluminense esteve eliminado pelo Botafogo por 6 minutos. Seria uma crise brutal, porque o time vinha da eliminação da Libertadores, vinha mal a venda do Luiz Henrique, a torcida pressionando o presidente. O Botafogo vinha eliminando o Fluminense, até que no último lance do jogo, no penúltimo, porque o último foi uma falta que não foi batida a favor do Botafogo, a bola bateu no peito do Cano, ele fez o gol. Então o Fluminense passou de eliminado a campeão. São coisas do futebol, O futebol ele permite isso, talvez se não fosse o adversário, não fosse o Botafogo, um time que tem o DNA do fracasso, da derrota, o Fluminense não chegaria nem a essa final. Mas teve a sorte de pegar um adversário que não está acostumado a vencer, que é perdedor por natureza. Então o Fluminense chegou na final e aí triunfou sobre o Flamengo, 2-0 no primeiro jogo, 1-1 no segundo. Em nenhum momento o Flamengo deu a sensação que conseguiria vantagem nesse jogo de hoje o suficiente para levar para o pênalti ou mesmo para virar o jogo. Enfim, são questões que a diretoria do Flamengo vai ter que enfrentar, vai remodelar o elenco, vai demitir o técnico, vai sucumbir mais uma vez à pressão dos jogadores, da tal panela de 85 que tanto se fala. Essa panela existe ou não? O que vai ser feito? Então são questões que a direção do Flamengo vai ter que enfrentar. Paulo Sousa está fazendo um trabalho deficiente. É interessante o rodízio de jogadores, para manter o time sempre ativo, só que isso não está acontecendo. Bruno Henrique chegou a perder uma corrida para o Ganso. Aliás, péssima atuação do Bruno Henrique, péssima. E de vários jogadores também, que eu não vou citar nominalmente. Mas o Flamengo ficou muito abaixo do esperado e não há o que discutir, não há o que chorar. O Fluminense foi o legítimo e merecido campeão estadual. Saudações rubro-negras, terça-feira, a partir daí que interessa, é Libertadores. E o Flamengo tem que melhorar muito se quiser ser tricampeão. Mais uma vez, saudações.